Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do Papo de Negócios, né? Conversando um pouco hoje sobre turismo. Estamos aqui com o presidente da Impetur, Eduardo Loyo. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Márcio. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. O Hub Plural possui um estúdio completo com câmeras, microfones para você gravar seu podcast. Fica aqui na Rua do Brum 248, no bairro do Recife. Para mais informações, acesse o QR Code na tela. Convite. Vamos conversar sobre novos voos para Pernambuco, Eduardo. A gente sabe que quando começou na Impetur, quando começou o teu trabalho lá na Impetur, Pernambuco não tinha muitas ligações internacionais. Como é que está essa situação hoje? Exatamente. A gente começou a gestão da Impetur no início do governo Raquel Lira, né, em janeiro de 23, e após a pandemia, houve uma crise mundial de aviação. Né? Então, naquela época, Pernambuco tinha 3 destinos internacionais, contando com 9 frequências por semana. A gente tinha voos para Lisboa, tinha um voo por semana para Montevidéu e um voo para Argentina com a Gol. Né? Hoje a gente, depois de 2 anos e 10 meses, aí, a gente triplicou o número de destinos. Então hoje Pernambuco tem voo para Buenos Aires, Córdoba, Assunção, aumentou o voo para Montevidéu de 1 para 2, voo para Santiago, Orlando, Lisboa, Porto e Madrid. Então, hoje a gente tem 9 destinos internacionais. Quantas frequências semanais? Saiu de 9 frequências por semana para 40 frequências por semana, né, conectando o mundo a Pernambuco. E desses destinos nós temos 12 rotas. O que é que isso significa? Que alguns destinos têm mais de uma companhia aérea voando. Então, para Buenos Aires, hoje a gente começou com a Gol, hoje tem Gol e JetMart. E em breve tem a Latam começando em dezembro. E Madrid, hoje com a Azul, e em breve também com mais uma companhia aérea voando para lá. Então a gente sai de 3 para 9 destinos, 9 para 40 frequências e 3 rotas para 12 rotas. E essas 2 novas que tu falaste aí, começa quando? Aí vai começar um voo novo para Madrid, fora o da Azul, que já tem 3 vezes por semana, com a Iberia, né, uma companhia aérea espanhola. Então começa dia 13 de dezembro com 3 frequências por semana. Em fevereiro passa 4 frequências. Desculpa, em janeiro 4 frequências, em fevereiro 5 frequências. Isso perpetua aí com 5 frequências por semana. E a Latam começa a voar também para Buenos Aires, além do voo internacional que eles têm para Santiago, no dia 20 de dezembro. Um voo por semana para Buenos Aires. Agora, Eduardo, 40 frequências por semana. E tem procura para essa quantidade toda de voos? Tem sim. A gente faz um trabalho muito consolidado com as companhias aéreas, né, e com todo o trade turístico. Então, para a gente captar um voo, como é que funciona a captação de um voo? Não é a gente bater lá na porta de uma companhia aérea que a gente tem interesse e dizer, bota um voo para Recife, para Pernambuco. Se fosse assim, era muito fácil. Se fosse assim, era bom demais e muito fácil. Né? Mas existe um trabalho muito grande por trás dessa captação desse voo. Primeiro porque, para você anunciar um voo para cá, alguma rota deixou de voar. Porque o avião não estava parado no hangar da companhia aérea esperando uma nova rota. Então a gente tira um avião fazendo alguma rota para voar para Pernambuco. Né? Existe todo um trabalho de mercado por trás disso. A gente precisa mostrar, a gente sempre mostra, né, o potencial turístico de Pernambuco, o trabalho que vem sendo feito pelo governo em parceria com o trade turístico, para que a gente possa mostrar que esse voo vai ser cheio, né, que esse voo vai ser rentável. Pernambuco não compra uma rota internacional. Pernambuco faz um trabalho em parceria. Tem gente que faz isso? Tem alguns estados que fazem isso e não tem nada errado. É estratégia de mercado e disponibilidade orçamentária. No caso, você paga uma companhia aérea e garante um voo. Né? Quanto é que... vamos botar esse voo, eu garanto o prejuízo. Né? Mais ou menos isso que funciona em alguns estados. Pernambuco não faz dessa forma. A gente imagina, a gente dá importância econômica para aquele voo, para trazer turistas para cá. Quando a gente bota uma nova rota internacional, a gente traz não só turismo de lazer, como também turismo de negócio. Então a gente estreita essa relação com as duas pontas, né, para que possa haver essa articulação aí econômica entre os dois destinos. Então a gente mostra para a companhia aérea o potencial turístico e econômico de Pernambuco e o trabalho de mercado que a gente faz.
Então, as nossas participações em feiras e eventos, a capacitação dos operadores de viagens através de roadshows que o Estado de Pernambuco faz. Esse ano a gente começou a fazer o Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível. Nos últimos 2 anos a gente apoiou roadshows de destinos daqui pernambucanos, né? Então, existe todo um trabalho por trás para mostrar para que esse voo venha lotado. Esses roadshows são feiras de turismo em outros países. São 2 coisas diferentes. A gente participa de feiras, onde em algum evento existem feiras de calendário, né, que no centro de convenções, no pavilhão, vários estados e destinos colocam seus estandes, fazem seus trabalhos, suas ativações, etc. E nós participamos das principais feiras nacionais e internacionais, né, e esses roadshows são ações exclusivas do nosso estado. Então a gente leva Pernambuco para esses possíveis polos emissivos, né? Então a gente aluga um espaço num hotel, numa casa de festa, numa ativação no shopping, numa praça, alguma coisa, para capacitar o operador de viagem. Então a gente chama aí de 100 a 120 operadores para esses eventos, muitos deles também alinhados com as companhias aéreas, justamente para a gente entender quais são os parceiros comerciais dessas companhias aéreas que estão fazendo essas rotas, para mostrar Pernambuco, sempre de uma forma lúdica, né, para que a gente possa concentrar a atenção de quem está participando, né? Então a gente fez ativações culturais. Esse ano a gente está fazendo ativações com gastronomia, em parceria com a Brasel, né? E a gente sempre conta com a participação ativa do trade turístico pernambucano, porque é muito importante que a gente tenha, ao final dessa capacitação, né, o fechamento de negociações. Então a gente sempre fecha nossos eventos com rodadas de negócio. Sim. Nada mais é que o rodízio do trade turístico, mostrando seus serviços, seus equipamentos, já para fechar o negócio e trazer turista para cá. Mas já dá para mensurar, quando termina um evento desse, você consegue mensurar quanto é que vai... Não, aqui a gente vai dar 5% a mais de turistas desse determinado país. Tem como mensurar isso, não? Ao final do evento, literalmente ao final do evento, não. Uhum. Mas a gente consegue observar isso ao longo do ano, né? Então, por exemplo, nos voos da Argentina, que é um número que eu gosto muito de trazer, porque é o nosso maior emissor de turistas internacionais. Uhum. Em 2023, nós fechamos o ano de 23 com um pouco mais de 5 mil turistas internacionais descendo no aeroporto de Guararapes. Eu estou trazendo aqui esses números que são registrados em voos diretos, tá? Uhum. Porque é o que a gente consegue mensurar diretamente. Quando uma pessoa, um turista desce em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, para fazer a conexão para Pernambuco, a gente não concentra, não tem como mensurar, né? Então a gente começou 23 com um pouco mais de 5 mil, foi 5.300 alguma coisa, turistas argentinos, e esse ano, até setembro, nós tivemos quase 24 mil. Então a gente quintuplicou em 2 anos e pouco, né? E isso contando até setembro. Então, E só argentinos? Só argentino, né? Então isso é um trabalho de médio a longo prazo, né? É um trabalho de formiguinha, né, que a gente vem trabalhando para poder ter esse crescimento desse número de turistas e, consequentemente, o número de voos, né? A gente não aumenta o número de voos se não tiver turista. Porque se a gente imaginar que só o pernambucano voando para fora do Brasil vai sustentar um voo, isso não acontece em nenhum estado do Brasil. Sim. Né? Todos os estados do Brasil precisam que as 2 pernas estejam funcionando bem. Então, esse trabalho de mostrar Pernambuco para o mundo é muito importante para ter esses novos voos. Agora, no número total, quanto é que deu esse aumento? Tu falaste aí de argentinos, mas a Argentina que traz mais turistas para cá, para Pernambuco, no geral, quanto é que aumentou? Cresceu desde a época que tu assumiste lá na Fundar ou na Impetor até agora? Vê, o número de turistas internacionais para a gente é Argentina, Portugal, Uruguai e Chile, certo? Hoje, né? A gente com certeza, Márcio, aumentou mais de 100%. Eu não tenho esse número de cabeça aqui, mas a gente com certeza aumentou mais de 100%. Pra você ter uma ideia, a gente começou o governo com 7 voos por semana para Lisboa com a TAP. É um voo histórico, talvez seja... É o voo da TAP no Brasil mais antigo em funcionamento. A gente sempre gosta de puxar isso pra gente, mas o voo mais antigo é o do Galeão, mas ele teve uma interrupção durante um período e voltou. Aí não foi o da pandemia, a gente só teve a interrupção durante a pandemia. Mas em funcionamento, depois que o do Galeão voltou, o nosso já era mais antigo. Né? Começou o governo com 7 voos por semana. E no ano passado, num evento que nós tivemos com a TAP, numa feira em Lisboa, nós levantamos alguns números e nós tínhamos 22% de turismo internacional, de europeus vindo para Pernambuco nessa rota.
né? E nessa feira nós aumentamos de 7 para 13 voos por semana. Então, com exceção da segunda-feira, todo dia Pernambuco tem 2 voos para a Europa, para Lisboa com a TAP. Um sai de manhãzinha e outro sai no voo tradicional, ali 11 horas da noite, 10h30. E passamos agora para 13 voos por semana e 38% de turistas internacionais. Então a gente quase duplicou o número de turistas com o dobro do número quase o dobro do número de voos. Não, e isso é bom que esses números fiquem bem claros, Eduardo, porque muito se fala, eita, vai gastar dinheiro lá, lá em Portugal, vai gastar dinheiro na Espanha, vai passar férias, digamos assim. Muita gente fala isso, não é? Então, esses números mostram que esse tipo de investimento traz retorno para o Estado. Sem dúvida nenhuma. O turismo é um dos setores que mais cresce no mundo, né? E Pernambuco não é diferente. Né? E eu represento hoje à frente da Impetu o trade turístico. Eu não sou político, não tenho aspiração política. Eu sou do setor de turismo. Foi um compromisso da governadora Raquel Lira e da vice-governadora Priscila Krause em campanha com o trade, que ia colocar alguém na Impetu, à frente da Impetu do trade turístico. Né? Eu fui, a mim foi confiada essa missão, né? E não tenha dúvida que a governadora é a primeira a reclamar caso esse investimento não tenha retorno. Né? Então a gente faz um levantamento muito grande do perfil do turista que vem para Pernambuco. A gente sempre divulga nosso estado com base em estatística. Aí levanta assim, qual é o perfil que vem para a praia? Qual é o perfil que vem para o carnaval? Qual é o perfil que vem para o São João, para Pernambuco, para o país, para o interior do estado, que vai visitar as vinícolas de Lagoa Grande, que vai visitar o Pernambuco, meu país, que vai visitar o Festival de Inverno, todos os ciclos de Pernambuco. Então a gente divulga os nossos atrativos com base nessas informações. E não tem turista melhor nem pior. O importante é ter turista aqui nos visitando, seja ele regional, seja ele pernambucano visitando Pernambuco, seja ele nacional e internacional. Agora, uma coisa, qual é a festa? Falaste aí Carnaval, São João, falou o Festival Pernambuco Meu País, que são várias semanas, vários finais de semana, e vinho também, rota de vinho, de tudo, que é lá em Petrolina, Lagoa Grande, tudo lá perto. Qual é dessas festividades que atrai mais turista para cá? É o carnaval. A gente vem de Pernambuco e faz esse trabalho de mostrar que o turista pode vir para Pernambuco em todas as épocas do ano e para ter experiências diferentes. Então, como é o calendário, vamos dizer assim, de promoção turística do estado? A gente começa o ano vendendo o verão de Pernambuco, que sem dúvida é das épocas de mais movimentação, já engrena com o carnaval, né, que é o maior o maior ciclo que a gente recebe turistas durante o ano todo. Na sequência, a própria Semana Santa, que tem uma importância muito grande aqui, capitaneada, obviamente, pela Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Né? Logo na sequência, o São João. O São João, Márcio, ele é o nosso maior ciclo, porque Sim. todos os municípios do estado, praticamente todos, comemoram São João e mais de um mês. E eu pensei que era São João que trouxesse mais turistas para cá, mas é mais regional, né? É regional, que é muito importante também, mas o que acontece? Tem muito que a gente chama de excursionista, né, que é o pernambucano visitando o próprio estado. Né? Então, se a gente sai daqui, vai para Caruaru, vai para Arco Verde, vai para Carpina, visitar o São João, a gente conta como excursionista, a gente vai e volta para dominar a nossa casa. Né? Então, esse número do São João é gigantesco. Né? E a gente não consegue, e você tem uma dificuldade também de mensurar esse turista durante o São João, porque muita gente tem uma segunda moradia em alguma casa dessa. Sim. Então você não contabiliza na rede hoteleira ou de pousadas, etc. Então tem o São João, que é uma data, um período muito importante para a gente, e agora o Pernambuco, meu país. Nessa foram 10 cidades nesse ano passado foram 8, esse ano foram 10, movimentando toda a economia. A rede hoteleira nessas 10 cidades superou 95% dos finais de semana que a gente estava participando. Então é um movimento, um ciclo que a governadora criou, importantíssimo para o estado de Pernambuco, né, para movimentar a cadeia turística, a cadeia cultural, principalmente fazendo com que aumente o calendário dos fazedores de cultura pernambucana. Não, tu falaste aí da questão do primeiro semestre. O primeiro semestre quase não dá para respirar, porque é um evento atrás do outro. Mas o segundo semestre é meio parado, não é não? O segundo semestre, a gente, justamente com o Pernambuco, meu país, a gente consegue estender ali até o comecinho de setembro. O primeiro final de semana de setembro, nos últimos 2 anos, foi o que acabou o Pernambuco, meu país, e já engrena com o verão. Né? E quando a gente fala de verão, a gente não fala só verão de sol e mar, sol e mar. Aí também nas nossas campanhas de verão a gente faz praia de rio. Então a gente mostra alguns destinos em Pernambuco que tem atrativos com cachoeiras e também com turismo de aventura,
né, para trazer os turistas para cá, para o nosso estado, né, e na região metropolitana especificamente, o segundo semestre, agora de setembro, outubro e novembro, a quantidade de feiras é impressionante. Então, Que aí é o turismo de negócio. aí é o turismo de negócio. Então, movimenta muito a economia aqui em Pernambuco, esse turismo de feiras e eventos, nesse segundo semestre também. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu tive viajando pelo estado e eu vejo os grandes polos, cidades polos daqui de Pernambuco, inclusive com redes internacionais, instalando hotéis. Não é o caso de Arco Verde, você tem a rede Ibis, você tem Serra Talhada. Isso está crescendo muito e é ao longo de todo o estado. Não é? Ou é impressão minha isso? É verdade. Inclusive, há mais ou menos um ano eu fiz um artigo sobre isso, porque muito se perguntou assim, porque em Fortaleza anunciaram um investimento de uma roda gigante lá de, sei lá, 30, 40 milhões. Excelente. A gente também gostaria de ter uma roda gigante dessa aqui na nossa orla. Sem dúvida nenhuma, seria mais um atrativo para Pernambuco. Mas o quantitativo de investimentos que são feitos no turismo de Pernambuco é incomparável com o Norte e Nordeste, que são vários estados do Sul e Sudeste. Né? Como você falou, quem viaja para o Pernambuco vê o aumento e o desenvolvimento econômico que vem crescendo no Agreste e no Sertão, não só nas obras de infraestrutura, que são muito importantes para que haja esses investimentos privados, né? Mas a gente vê o crescimento de hotéis em Caruaru, principalmente, em cidades polos, principalmente, né? Quando a gente fala, né? Em Arco Verde, que é um polo importante, né? No início do Sertão, que tem agora, foi inaugurado recentemente, o Hotel Ibis, que você mencionou, ele antecipou sua abertura em algumas semanas para poder atender o Pernambuco do país, justamente vendo a importância desse calendário. Né, a gente tem o Ibis em Arco Verde, em Serra Talhada, como você falou. Tem o Noble, que abriu também em Araripina em 2023, né, que abriu no período junino. Então a gente vê investimentos importantes de hotelaria, não só de bandeiras internacionais, mas também no aumento de hotéis que já existem. E quando você pega, por exemplo, um Ibis chegando, um hotel novo chegando em Arco Verde, automaticamente os outros hotéis já consolidados vão ter que correr atrás. Isso é muito bom, a concorrência é isso. Né? A gente vê aqui também agora o investimento gigantesco que foi feito no novo Hotel Recife Marina, né? Que é um ícone aqui para a nossa cidade, não só em relação ao hotel em si, que é um hotel fantástico, né? Ganhou prêmios aí nacionais, mas como também você traz um novo polo de desenvolvimento turístico no entorno. Exatamente. Sim. Agora, Eduardo, o que é que falta? Qual é o ponto que não está legal ainda dentro do turismo daqui de Pernambuco, que tu consegue ver? Márcio, o que precisa ser feito, na minha opinião, né, e vem sendo feito, mas isso é um trabalho que demora, não é de um dia para a noite, né, é que os governantes eles enxerguem o turismo como forma de desenvolvimento econômico. Né, e não acho que turismo é só lazer, é férias. Né? Sim. Os poderes públicos, né, municipais e estaduais precisam entender isso. Né? E eu acho que, não é o fato de ser eu, Eduardo, especificamente, mas ter alguém do trade turístico à frente da empresa de promoção turística do estado de Pernambuco, né, já é um grande sinalizador disso, do que o governo do estado entende. Né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho de fazer parte do governo atual, da governadora Raquel Lira e Priscila Krause, que eu coaduno seus valores, principalmente, e seus entendimentos enquanto políticas públicas, né? Mas enquanto à frente da Impetu, depois de 20 anos, durante esse período tiveram importantes presidentes, bons presidentes da Impetu, mas eu tenho um fator aqui que me orgulha muito, é que meu avô foi presidente da Impetu. Meu avô foi hoteleiro, meu avô já faleceu, infelizmente, meu avô foi hoteleiro, né, e participou da Impetu, então ficou à frente da Impetu durante 2 mandatos. O governo Joaquim Francisco, 93 94, o governo de Jarbas Vasconcelos, 99 a 2003. E depois, justamente de 20 anos, né, eu assumo a Impetu, né, para fazer um trabalho técnico, e a gente tem autonomia para fazer isso. Né, a gente tem um quadro técnico na Impetu para fazer com que o que a gente entende como política pública para o turismo de Pernambuco. Né, e todas as nossas ações elas são construídas em parceria com o trade. Então, nos finais de ano, no caso 23, no começo do ano, e depois para 24, 25 e agora 26, no final do ano, a gente chama todo o trade turístico de Pernambuco, seja ele os municípios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, todas as associações ligadas, e a gente monta o planejamento do próximo ano, obviamente com base no plano de governo da gestão atual, para que a gente possa promover Pernambuco de forma melhor. Então, eu acho que é isso, é a gente
entender como é que vai trazer turista para cá. A gente quer fazer uma coisa estruturada para o turismo, para trazer turistas, deixar o legado, ou quer só aparecer? Né? A gente faz um trabalho muito mais de infraestrutura, vamos dizer assim, de turismo, de estruturação do turismo, do que simplesmente midiático. A gente quer deixar isso, construir a base que naturalmente isso vai acontecer. A gente vê, por exemplo, Alagoas, nosso estado vizinho, né, enxergou isso há um tempo atrás. E Alagoas vem colhendo grandes frutos. E com isso você consegue aumentar muito mais a arrecadação do segmento. Né? Então, isso vem fazendo esse trabalho, né? Eu venho tentando fazer esse trabalho, que a gente entende como correto, para que no futuro a gente tenha uma base mais consolidada. Futuro, que é que a gente pode esperar agora para o ano de 26, evidentemente, não é? Muitas perguntas, já tem 40 voos semanais e tal, vem mais algum? Navio, não é? Com cruzeiro, que é outro tipo de turismo e tudo mais. O que é que vem? O que é que está sendo projetado aí para o futuro aqui de Pernambuco? A gente busca, Márcio, como eu falei aqui, sempre consolidar essas rotas que a gente já possui. Né? Então, dessas 12 rotas que a gente tem, a gente tem ocupações muito satisfatórias desses voos, né? A gente precisa consolidar ainda mais isso, né? Para que a gente possa buscar o crescimento. A gente tem tratativas, obviamente, sempre tem tratativa com companhias aéreas para poder aumentar a malha aérea internacional para cá. Né? Esse trabalho demora mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio. Né? Você vê o exemplo da Iberia, que começa a voar em dezembro desse ano. A gente começou a tratar isso, né, em janeiro de 24. Quase 2 anos para começar a voar. Então, um trabalho muito de formiguinha, né, para que a gente possa conquistar isso. Né? A gente tem 2 rotas, uma rota para a América do Sul, uma rota para a América Central e uma rota para a Europa, em tratativa. Né, assim, tratativas até, não diria avançadas a ponto de assinar, mas bem trabalhadas aí. Eu acho que tem uma perspectiva boa que dê certo, pelo menos 2 das 3, né? E também a consolidação do mercado nacional. Né? Pernambuco hoje, eu sempre escuto assim, mas Fortaleza tem um voo da Air France para a França, porque Salvador tem não sei o quê. Dá um número rápido aqui. Pernambuco tem um aeroporto norte-nordeste. O aeroporto de Guararapes vai movimentar esse ano quase 10 milhões de pessoas. Salvador, mais ou menos 7 milhões e meio, e Fortaleza 5,5. Então isso mostra o tamanho de Pernambuco em relação a esses aeroportos. Uma vez numa entrevista na rádio me perguntaram, mas é porque o aeroporto do Recife é o hub da Azul. É verdade. O hub da Gol em Salvador e o hub da Latam em Fortaleza. E quando você vai pegar o share nacional de companhia aérea, a Latam é a maior companhia aérea do Brasil, com mais ou menos 50% do share do Brasil, e a Gol e a Azul é empatada. Então, esse argumento de que a Azul é o hub em Recife, ele até é verdadeiro, mas quando se compara as outras capitais, a gente cai por baixo esse argumento. Né? E de destinos, a gente tem, em média, 36 destinos nacionais saindo de Recife, contra mais ou menos 25 de Salvador e 16 de Fortaleza. Internacional, a gente tem 9, Salvador tem 8 e Fortaleza tem 6 e 7. Então a gente está muito à frente no nacional e ligeiramente à frente no internacional. É preciso consolidar esses números. Óbvio que isso não é uma competição, mas a gente precisa sempre consolidar isso para poder crescer. Não adianta a gente querer crescer por crescer e logo depois esse voo não dar certo e cair. Porque já teve casos da Copa, não é? Da própria Ibéria. No passado, há 15 anos mais ou menos, ele durou um tempo, saiu. Eu acredito que a Copa, inclusive, tu falaste aí da América Central, eu acho que até pode ser ela, mas... mas enfim, a gente... Mas alguns voos é para consolidar, não começar e parar no meio, como foi a Ibéria, que tá voltando agora. E aí a gente tem esse crescimento de malha aérea nacional e internacional, e também a gente vem trabalhando malha interna em Pernambuco para desenvolver os aeroportos daqui, né, que é um desafio muito grande. Gigante. Petrolina está com uma dificuldade grande. Gigantesca. Preço de passagem, que é quase preço de passagem internacional. Exatamente. É um desafio para a gente vem tratando com as 3 companhias aéreas. E o que vem acontecendo também bastante, como eu falei, da crise de aviação, na verdade, do avião em si, é porque a única companhia aérea do Brasil
que tem hoje capacidade de voar para aeroportos menores, sem querer desmerecer Petrolina, obviamente que é um polo muito importante para Pernambuco e para a região do Nordeste inteira, mas um avião de 180 lugares, talvez, um avião tradicional, vamos dizer assim, que você voa Recife-São Paulo, Recife-Salvador, Recife-Rio de Janeiro, seja uma oferta muito grande. Né? Você pode dizer, Eduardo, mas hoje não é. De fato, hoje não é. Mas durante o tempo é. Então, recentemente a Azul voava com dois voos por dia com o Embraer, o E2. Tem 130 lugares. Sim. Né? Aí você vai dizer, mas a Avianca voou há um tempo atrás, tinha um voo por dia de um 737. A Avianca quebrou. Né? Então, assim. Porque não sustenta a operação. Não quebrou, obviamente, por causa dessa rota. Sim, mas né? não sustenta a operação. Decisões estratégicas talvez tomadas erradas. Então, assim, a Latam, que vinha crescendo na aviação regional em parceria com a Voipass, infelizmente, com o acidente da Voipass, a Voipass parou de voar, a Latam não tem aeronaves de menor porte. Anunciou recentemente a compra de alguns aviões, se não me engano, de 20 e poucos aviões da Embraer, também menores, como esse da Azul, para poder fazer essas rotas regionais. Mas a gente vem conversando com a Azul esse ano entrou em recuperação judicial dos Estados Unidos, a Chapter 11, deve sair agora em março. Né? A gente já vem trabalhando com eles. A volta do aumento da malha para Petrolina. Sim. E o crescimento de algumas rotas internas. E a governadora vem tratando isso pessoalmente. Ela acompanha, ela entende a importância do desenvolvimento da malha aérea estadual. Né? Isso é um desafio para o próximo ano também. Né? A continuidade, na verdade, dessas participações em feiras e eventos nacionais para mostrar que Pernambuco é o melhor estado do Norte-Nordeste para turismo e um dos maiores do Brasil. Né? E nessas ações, Márcio, a gente está muito animado agora nesse final de ano, muito feliz e vamos dizer assim, nós fomos premiados, né, com 2 categorias do Prêmio Caio, né, que é o maior prêmio de live marketing, eventos e turismo do Brasil, com 2 ações que nós fizemos. Uma ação de promoção do Verão de Pernambuco, no ano passado, que adentrou no começo desse ano, que era o Verão de Pernambuco Deixa Rolar, onde a gente levou a praia de Pernambuco para 3 cidades do Brasil, 3 fora do Brasil, numa ativação com o Domo, com um filme com 180 graus de projeção, com caldinho de feijão, acabando com o carnaval. A gente ganhou já o Prêmio Caio. Só vai saber agora em dezembro se é primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas já fomos premiados, já somos finalistas. E depois da ativação que nós fizemos no Carnaval de Pernambuco esse ano em São Paulo, na Avenida Paulista, no Parque Buller Max, levando o Carnaval de Pernambuco, todos os nossos brincantes, tudo, com o show de Alceu Valença, Duda Beat, Ferro Galo também, da Madrugada. o Galo da Madrugada, né? Então a gente está premiado com isso. E você falou um ponto muito importante, que é uma coisa que precisa melhorar ainda também, que são os cruzeiros, navios de cruzeiros, né? Que param aqui no Porto do Recife. Né? Esse ano a gente vai ter aí em torno de 30 navios parando aqui na temporada. Vai ser maior do que o número do ano passado, o número de passageiros. Só que o que a gente precisa melhorar? Recife ainda não é ponto de embarque e desembarque de cruzeiros. Aqui é uma parada técnica. Então, navios que passam pela nossa costa, param aqui, os turistas descem, fazem um city tour durante o dia e voltam para o navio. Você não consegue embarcar nem desembarcar. Algumas coisas atrapalham isso, né? Primeiro, algumas coisas, inclusive, de infraestrutura, que recentemente a governadora Raquel Lira, Paulo Neri e o ministro Silvio Costa Filho anunciaram investimentos no Porto do Recife, que vai ajudar muito nisso. Né? Nessa questão de infraestrutura e a própria captação e negociações com os operadores de cruzeiro. Né? O secretário Paulo Neri, que hoje está à frente do Porto do Recife, captaneou isso durante um bom tempo e hoje Caio Maniçoba também, e a gente faz esse trabalho. Precisa melhorar nisso também. A gente não consegue ser bom em tudo, mas a gente sempre vai trabalhando para melhorar no que precisa, né? E tenho a certeza que a gente vem trabalhando também nessa questão de turismo de cruzeiro. Eduardo, chegamos ao fim da nossa conversa. Num instante passa, a gente vai conversando, mas o nosso tempo já estourou. Eu queria agradecer a tua presença, ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando conosco e dizer que o Movimento Econômico está sempre aberto aqui. Quando tiver novidades, traga aqui para a gente. Né? Muito obrigado, Márcio, pelo espaço, pela conversa aqui, sempre à disposição. A gente conversa muito, não aqui no podcast pela primeira vez, mas sempre com o Movimento Econômico repercutindo as ações que o governo vem fazendo de turismo e dizer que a gente está muito alinhado com o trade turístico, né, de Pernambuco, agradecer a parceria de todo o trade do Litoral Sertão que participa com a gente faz ações em conjunto, o planejamento em conjunto das nossas ações, né, e dizer que a gente acertou muito,
Errou muito também, mas sempre errando na tentativa de acertar. E tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos ainda durante o final do primeiro mandato da governadora Raquel Lira. Se Deus quiser, o povo pernambucano vai entender da importância do governo, da continuidade, para que a gente possa cada vez mais construir Pernambuco e mostrar que nosso estado é naturalmente incrível. Valeu, gente. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso Papo de Negócios. Sigam as nossas redes para estar sempre atualizado com as melhores notícias da economia e da política pernambucana.